Olá, estudantes, como estão? Na videoaula de hoje, vamos falar sobre a pluralidade da cultura brasileira. Esta videoaula tomará como recorte de análise a escala nacional, isto é, o Brasil. Precisamos lembrar que o nosso país tem dimensões continentais com uma área territorial bastante grande, sendo este um fator importante para a diversidade cultural que temos nas diferentes regiões do país. Essa diversidade se origina dos diferentes grupos que ocupam este espaço. Além de identificarmos a existência de uma pluralidade na cultura brasileira, vamos falar um pouco também da relação entre os diferentes grupos e o cuidado que precisamos ter com a criação de estereotipos, falar um pouco sobre o que isso significa e o quão perigoso pode ser. Para iniciar então o conteúdo dessa videoaula, precisamos relembrar um pouco da história e da geografia nacional. O Brasil, historicamente, é um país de múltiplas culturas e etnias, e muito disso deve-se à ocupação territorial histórica que ocorreu no país. Para isso, podemos retomar com os povos indígenas que já estavam estabelecidos no país. Houve a chegada dos primeiros imigrantes, os portugueses e os espanhóis, após com a introdução dos africanos a partir do processo escravagista. E principalmente a partir do século XIX, várias outras levas de imigrantes oriundos de diversos países se estabeleceram no Brasil, contribuindo para a pluralidade cultural atual. E ao falarmos então dessa pluralidade cultural, obrigatoriamente precisamos associar com a temática da valorização das diferenças, da valorização das características étnicas e culturais dos diferentes grupos culturais. E quando falamos da valorização, o respeito às diferenças é imprescindível. Este é um assunto bastante delicado por estar intimamente ligado com a discriminação, com a exclusão, com os preconceitos, com o racismo. E quando falamos em respeitar as diferenças, não significa aderir a aspectos da cultura distinta, mas sim respeitar como expressão da diversidade. E na atualidade, a educação tem um papel importante para a valorização das diferenças, oferecendo transformações necessárias. A heterogeneidade e a pluralidade cultural caracterizam a composição populacional brasileira. E ao tratarmos desta composição cultural nacional, geralmente associamos aos povos das diferentes regiões nacionais. E aqui é preciso ter um cuidado muito grande para não estereotipar o diferente. Mas vamos por parte, então. O que significa estereotipo? No dicionário online da língua portuguesa, encontramos a seguinte definição: padrão estabelecido pelo senso comum e baseado na ausência de conhecimento sobre o assunto em questão. Concepção baseada em ideias pré-concebidas sobre algo ou alguém, sem o seu conhecimento real, geralmente de cunho preconceituoso ou repleta de afirmações gerais e inverdades. Então, o que podemos entender por estereotipo é julgar sem conhecer, a partir do senso comum, do que é dito rotineiramente, estabelecer um padrão, mas sem de fato saber se é dessa forma mesmo. E os agentes culturais têm um papel importante na difusão das diferenças culturais. E estes são profissionais que podem e devem ter um cuidado extremo com os estereotipos, se preocupando em conhecer uma cultura antes de pronunciar algo sobre ela, evitando dessa forma constrangimentos e sofrimentos. O Brasil é um país multicultural e a nossa diversidade cultural precisa ser respeitada e valorizada. Cotidianamente, devemos combater o preconceito e o racismo que se perpetua. O combate a esse tipo de preconceito deve ser uma luta diária,
seja nas relações sociais, seja internamente.